Questões comentadas, Banca Sebrasp. Noções de gestão de contratos. Julgue o item a seguir. A modalidade de licitação a ser estabelecida depende da natureza do objeto que será licitado. Gabarito: correto. Comentário. Segundo a Lei 14.133 de 2021, as modalidades de licitação incluem pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. A escolha da modalidade baseia-se na natureza do objeto. Por exemplo, o pregão é adequado para a aquisição de bens e serviços comuns, enquanto a concorrência é usada para obras e serviços de engenharia, bem como para bens e serviços especiais. O diálogo competitivo é reservado para situações que demandam soluções inovadoras. Diferente da antiga lei, a nova legislação não utiliza o valor do contrato como critério para a escolha da modalidade, focando somente na natureza do objeto. É importante lembrar que a dispensa de licitação ainda pode ser aplicada considerando o valor. Julgue o item a seguir. O diálogo competitivo é modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Gabarito: errado. Comentário. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, com julgamento que pode adotar o critério de menor preço ou maior desconto. Nesses casos, os bens e serviços comuns são aqueles com especificações de mercado claras e objetivas, definidas pelo edital. O diálogo competitivo, por outro lado, é voltado para situações que exigem soluções inovadoras e complexas, portanto não se aplica à aquisição de bens e serviços comuns. Julgue o item a seguir. O processo licitatório tem por objetivo principal assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, independentemente do ciclo de vida do objeto. Gabarito: errado. Comentário. A licitação visa diversos objetivos, entre os quais estão assegurar a seleção da proposta que trará o resultado mais vantajoso para a administração, considerando inclusive o ciclo de vida do objeto. Esse ciclo engloba custos de aquisição, uso, manutenção e descarte final. Assim, ao mencionar somente o objetivo mais vantajoso sem o ciclo de vida, a questão omite um aspecto fundamental. Dessa forma, o ciclo de vida deve sempre ser levado em conta para se obter uma contratação mais eficiente. Julgue o item a seguir. A inovação e o desenvolvimento nacional sustentável devem ser observados no processo licitatório. Gabarito: correto. Comentário. Entre os objetivos da licitação, está o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Esse desenvolvimento sustentável é um princípio da licitação e abrange aspectos ambientais, econômicos e sociais, reforçando o compromisso da administração pública com a sustentabilidade em suas contratações. Julgue o item a seguir. Entre os objetivos do processo licitatório está o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Gabarito: correto. Comentário. A Lei 14.133 de 2021, em seu artigo 11, define como objetivos do processo licitatório a busca pela melhor proposta para a administração pública considerando o ciclo de vida do objeto, o tratamento isonômico entre os participantes, a promoção de uma concorrência justa, a prevenção de sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento, e o incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. Com isso, é evidente que a inovação e a sustentabilidade são valores fundamentais incorporados ao processo licitatório. Julgue o item a seguir. Caracteriza-se como leilão a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Gabarito: errado. Comentário.
O leilão é utilizado para a venda de bens imóveis ou móveis considerados inservíveis ou apreendidos, sendo o maior lance o critério de escolha. Por outro lado, o pregão é a modalidade obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns e adota critérios como o menor preço ou o maior desconto. No leilão, os lances são crescentes, enquanto no pregão, eles são decrescentes. Dessa forma, o pregão é destinado a aquisições, enquanto o leilão é voltado para vendas. Julgue o item a seguir. Cada licitação será conduzida por agente de contratação. No caso de licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação não poderá ser substituído por comissão de contratação. Gabarito: errado. Comentário: conforme a Lei 14.133 de 2021, o agente de contratação é designado entre servidores efetivos ou empregados públicos para conduzir a licitação até a homologação. Em regra, a licitação é conduzida por um agente de contratação, mas pode ser designada uma comissão de contratação em casos de licitações que envolvem bens ou serviços especiais. No diálogo competitivo, essa substituição por uma comissão de contratação é obrigatória. Julgue o item a seguir. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum do processo de licitação, adotando-se o pregão quando o objeto tiver padrões de desempenho e qualidade objetivamente definíveis por edital. Gabarito: correto. Comentário: conforme a Lei de Licitações, tanto a concorrência quanto o pregão seguem o rito procedimental comum, que inclui etapas como a fase preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, recursos e homologação. Adota-se o pregão quando o objeto possui padrões de desempenho e qualidade claramente definidos, com especificações usuais de mercado. Contudo, o pregão não se aplica a serviços técnicos especializados predominantemente intelectuais ou a obras e serviços de engenharia, exceto os de natureza comum de engenharia. Julgue o item a seguir. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Gabarito: correto. Comentário: nos termos do artigo 6º, inciso 41, o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Essa modalidade é considerada ágil e eficiente para a contratação de itens que são padronizados e não exigem especificidades técnicas complexas, o que justifica sua obrigatoriedade para bens e serviços comuns. Julgue o item a seguir. Maior desconto, maior retorno econômico, menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, e técnica e preço são critérios de julgamento que podem ser utilizados na modalidade de licitação concorrência. Gabarito: correto. Comentário: a Lei 14.133 de 2021 define a concorrência como uma modalidade destinada à contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços de engenharia. Os critérios de julgamento aceitos nessa modalidade incluem: menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Esses critérios permitem maior flexibilidade na seleção da proposta ideal para o interesse público, exceto pelo critério de maior lance, que é exclusivo do leilão. Julgue o item a seguir. As disposições da Lei nº 14.133 de 2021 são aplicáveis às empresas públicas, uma vez que o governo detém parte do capital social destas ou a sua totalidade. Gabarito: errado. Comentário: a Lei 14.133 de 2021 é aplicável às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo órgãos dos poderes legislativo e judiciário em funções administrativas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. No entanto,
A lei não se aplica a empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que são regidas pela Lei 13.303 de 2016. Embora a Lei 14.133 traga algumas disposições aplicáveis a estas empresas, como as de natureza penal, a legislação principal que rege sua atuação é a Lei das Estatais. Julgue o item a seguir. Pregão, concorrência, concurso, leilão, credenciamento e diálogo competitivo são modalidades de licitação previstas nas legislações em vigor que regem as licitações e os contratos no âmbito da administração pública. Gabarito: errado. Comentário: segundo a Lei nº 14.133 de 2021, as modalidades de licitação são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, conforme o artigo 28. O credenciamento não é classificado como modalidade de licitação, mas sim como um procedimento auxiliar, segundo o artigo 78, inciso I. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!